Carta número 12. Meu caro Absinto, obviamente, você tem feito excelente progresso. Meu único receio se baseia na possibilidade de você empurrar o paciente para a perdição tão rapidamente que ele despertasse para o discernimento de sua real posição. Para eu e você, que vemos tal posição como realmente é, jamais deve ser esquecido quanto isso tudo deve parecer para ele. Sabemos que conseguimos introduzir uma grande mudança de direção no curso da vida dele, a qual já o está tirando da órbita em redor do inimigo, mas ele precisa ser levado a acreditar que todas as escolhas recentes que tem feito são triviais e revogáveis. Ele não pode ser conduzido a suspeitar que está agora, ainda que lentamente, sendo dirigido diretamente do sol para uma linha na qual o estamos carregando para o frio e escuridão do vazio absoluto. Por esta razão, estou quase alegre ao ouvir que ele ainda é um frequentador da igreja e ainda participa da ceia do Senhor. Conheço bem os perigos que existem nisso, mas qualquer coisa é melhor do que se ele fizesse uma comparação séria a respeito do que tem feito nos últimos dias e do que fazia nos primeiros meses de sua vida cristã. Enquanto ele ainda mantiver externamente os hábitos de um cristão, ele pode ser manipulado para imaginar a si mesmo como alguém que apenas adotou alguns novos amigos e diversões, embora seu estado espiritual continue o mesmo de 6 semanas atrás. Enquanto ele pensar assim, não temos que lutar com o arrependimento explícito de qualquer posição, totalmente reconhecida como pecaminosa, mas apenas lidarmos com um sentimento vago, ainda que receoso, de que ele não tem se comportado lá muito bem ultimamente. Esta referida inquietação do paciente precisa ser manipulada com muito cuidado. Se tornar-se muito forte, pode acordar o paciente e destruir o jogo inteiro. Por outro lado, se você o esconder totalmente, coisa que provavelmente o inimigo não permitirá que você faça, deixaremos de contar com um elemento extremamente útil na situação como um todo. Se tal sentimento é levado a permanecer, mas nunca se torna irresistível e desabrocha como arrependimento genuíno, isso termina levando seu homem a uma tendência inevitável: o aumento gradativo da relutância em pensar no inimigo. Quase todos os seres humanos têm um pouco desta relutância, mas quando pensar na pessoa dele inclui o confronto e a intensificação de uma nuvem totalmente vaga de culpabilidade semiconsciente, esta relutância cresce 10 vezes mais. Os homens passam a odiar qualquer ideia que sugira a ele, da mesma forma que um homem com dificuldades financeiras detestaria a visão de um extrato bancário. Neste estado, seu paciente irá não só omitir, como começará a abominar seus deveres espirituais. Ele irá pensar a respeito deles o mínimo que puder, mantendo a decência, e se esquecer dos mesmos o mais rápido que puder, assim que os tiver concluído. Poucas semanas atrás, você teve que tentá-lo para a não objetividade e desatenção nas suas orações. Já agora você o encontrará de braços abertos e quase suplicando a você que o distraia de suas obrigações e lhe entorpeça o coração. Ele mesmo irá querer que suas orações sejam bem irreais, pois não há nada que ele tema mais que o contato efetivo com o inimigo. Ele terá como alvo deixar as minhocas na sua cabeça dormindo. Conforme esta condição for se tornando mais estabelecida, você irá sendo gradualmente liberado da insuportável tarefa de estar providenciando prazeres para as tentações. Uma vez que a inquietação e a relutância em encará-la afastam dele mais e mais a felicidade real, e visto como a monotonia da rotina habitual faz com que os prazeres provenientes da vaidade, excitação e reverência se tornem cada vez menos aprazíveis e cada vez mais difíceis de se abandonar, pois é exatamente isto que o hábito rotineiro faz com qualquer prazer, você observará que quase nada ou mesmo nada será suficiente para atrair sua atenção errante. Você não precisará mais de um bom livro, do qual ele realmente goste, para mantê-lo longe de suas orações ou de seu trabalho ou de seu sono. Uma coluna de conselhos do jornal de ontem será suficiente. Você pode agora levá-lo a desperdiçar seu tempo não somente em conversas que ele aprecia com pessoas que ele goste, mas em conversas com quem ele não ligue a mínima e assuntos que o aborreçam. Você pode conduzi-lo neste esquema por longos períodos. Pode mantê-lo acordado até tarde da noite, não numa farra homérica, mas apenas observando o fogo que se apaga na lareira de uma sala gelada. Todas as atividades sadias e sociáveis que desejamos que ele evite podem ser objetos de inibição sem que tenhamos que lhe dar absolutamente nada em troca, de forma que no final ele possa dizer, como um de meus pacientes falou quando chegou aqui: eu agora vejo que gastei a maior parte da minha vida fazendo nada do que eu queria ou gostava. Os cristãos descrevem o inimigo como aquele sem o qual nada é forte. E na verdade, nada é realmente muito forte. Digo,
forte o suficiente para roubar de um homem seus melhores anos, não em doces pecados mas em uma sombria e melancólica divagação de sua mente, de forma a ele não saber o que nem o porquê da satisfação das curiosidades tão voláteis que o homem nem mesmo chega a discernir com exatidão, no estalar de seus dedos e bater dos calcanhares, no assobio de melodias que ele detesta ou no longo, enevoado labirinto de fantasias que nem mesmo contam com a sensualidade e ambição para ter algo de prazeroso. Mas uma vez que exista alguma associação casual com o pecado, a criatura está fraca e confusa demais para se desvencilhar daquilo. Você poderá comentar que todos estes são pecados muito pequenos, e sem dúvida alguma, como todos os tentadores inexperientes, você está ansioso para relatar alguma maldade espetacular. Mas você precisa se lembrar que a única coisa que realmente interessa é a extensão da distância a que você possa levá-lo do inimigo. Não importa o quão desprezíveis sejam os pecados usados neste efeito cumulativo, desde que continue aumentando a vala que conduz a vítima cada vez mais para longe da luz e cada vez mais para dentro do nada. Assassinato não é melhor que jogo de cartas se as cartas podem realizar o engano. Com efeito, a estrada mais segura para o inferno é a gradual, a ladeira suave, com chão suave, sem curvas acentuadas, sem avisos de quilometragem e sem placas indicativas de sinalização. Seu afetuoso tio, Morcegão.